Saudações, colegas da prevenção de acidentes. Estamos aqui na Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Meu nome é Ricardo Machado e essa é a palestra de prevenção de incêndio. Tá? Aí na descrição do vídeo vocês vão encontrar um formulário para registrar a sua presença e obter aí o certificado. Se lembre de colocar os dados corretamente aí, né? O e-mail, o CPF, o nome completo, para estarem recebendo aí o certificado. Tá? O fogo, gente, já foi tido como uma coisa divina, né? E até hoje quem domina o fogo é alguém importante, né? A gente ainda usa muito fogo, não só no seu estado primitivo, mas a gente usa o fogo para a nossa vida moderna mesmo, por exemplo, para os transportes, aí a gente ainda usa veículos com motores a combustão, a gente usa o fogo também para gerar eletricidade, né? E aí obter, por exemplo, ironicamente, com o calor, a gente consegue obter o frio, né? Os sistemas aí de condicionamento de ar. Também utilizamos o fogo para moldar metais, para obter ligas. E claro, já se sabe que o fogo é uma reação química. Né? Já se pensou que o fogo fosse um dos elementos da natureza, a água, a terra, o ar e o fogo. Né? Mas hoje se sabe que ele é uma reação química, agora não é uma reação qualquer, ele é uma reação de oxirredução e libera uma grande quantidade de calor, além de subprodutos aí, mas principalmente o calor que a gente pode utilizar para várias coisas na nossa vida cotidiana. Então aqui embaixo está se mostrando uma reação simples aí do gás metano, onde o combustível é o próprio gás metano e o comburente o oxigênio. Então se obtém ali no lado direito da seta o resultado, os produtos dessa reação de combustão, que seria o monóxido de carbono, o hidrogênio e a água. Uma reação de combustão que a gente diz completa, ela obtém somente o CO2 e a água. Então, essa fumaça, esse produto dessa combustão, ela ainda tem componentes que podem ser queimados, no caso aí do hidrogênio, né? O próprio monóxido de carbono também, o CO. O produto, além desse produto químico aí dessa reação, a gente tem uma liberação de energia, que é praticamente o calor. Também temos energia na forma de ruído, de vibrações aí que o calor pode nos proporcionar. Para existir o fogo, a gente precisa de três componentes, que é o famoso triângulo do fogo. O primeiro seria o comburente, que é um material químico. O segundo, o combustível. E para que esse comburente reaja com o combustível, claro que eles têm que estar em contato, mas eu tenho que ter uma energia de ativação. Tá? Nessa sala aí onde vocês estão assistindo esse vídeo agora, deve ter o oxigênio, com certeza, né? E é possível que tenha algum combustível, madeira, papel, os móveis, aí, as roupas de vocês, né? E por que não se inicia o fogo? Porque eu preciso de uma energia de ativação. Normalmente essa energia de ativação é o calor, mas nem sempre. Ela pode ser também a pressão, pode ser o ultrassom, pode ser um laser, pode ser o atrito que gera um calor secundário. E, claro, uma vez iniciada a reação, ela gera a própria energia que ela vai retirar do combustível para manter o fogo. A gente separa os combustíveis em categorias para ficar mais fácil a prevenção do incêndio e também o combate. Categoria A seriam aqueles combustíveis que deixam resíduo, por exemplo, aí a madeira, resíduo sólido, né? A madeira, o papel, o papelão, também o algodão, né? Os tecidos, as estopas e os polímeros, né? Esponja, plástico, borracha. Então, a categoria A. Categoria B são os líquidos combustíveis e inflamáveis e também os gases combustíveis. Então, por exemplo, aí o gás de cozinha, a acetona, a gasolina, muito comum aí nos automóveis. Classe C seriam os materiais energizados. Por exemplo, aí um painel elétrico, um motor, um painel de controle de equipamentos eletrônicos também. Esses são os mais comuns, classe A, B e C. Também existem metais pirofóricos, como aí o antimônio, o magnésio, classe D, os radioativos, classe E os óleos e gorduras. Por exemplo, aí num restaurante industrial, onde eu tenho grande quantidade de óleo de soja
em empresas que produzem esses produtos também, óleo de mamona, as gorduras animais também, aí se enquadra aqui como categoria K, classe K. Para cada categoria eu vou ter um agente extintor mais adequado. Outra coisa importante aqui sobre os combustíveis, além das categorias, claro, são as temperaturas de queima. Então, a primeira temperatura é o ponto de fulgor, ou flash point. Então, essa temperatura é aquela onde o material libera vapores combustíveis. Então, aqueço o material até o ponto de fulgor, aproximo lá uma chama e vou iniciar a combustão. Só que nessa temperatura, se eu remover essa chama de iniciação, o fogo vai se extinguir, porque ele ainda não tem energia térmica suficiente para se manter. De qualquer forma, esse é o principal ponto, né? A principal temperatura que caracteriza aí os combustíveis. O segundo ponto, segunda temperatura, seria o ponto de combustão. Então, já nessa temperatura de combustão, eu aproximando a chama, vai ter a ignição, né? E se eu retirar a chama, o fogo se sustenta, se mantém, porque eu já tenho a temperatura suficiente para isso. E por último, a temperatura de ignição seria aquela onde o fogo se origina sem a necessidade de uma chama piloto. Tá? Então a energia de ativação aqui desse fogo seria a própria temperatura do líquido ali, do combustível. A temperatura do combustível, nem sempre ele vai ser líquido. Tá? Então ponto de fulgor, ponto de combustão, ponto de ignição. Os materiais, ainda falando sobre os combustíveis, né, eles têm uma superfície de contato com o comburente. Né? O comburente mais comum é o oxigênio. E quanto maior for essa superfície de contato, melhor vai ser a reação química de combustão. Então a gente chama essa superfície aí de superfície específica. Tá? E ela pode ser expressa em metros quadrados por quilo de combustível. Então aqui nessa imagem vai ficar mais claro isso. Sim, eu tenho aqui 1 quilo de madeira, né? uma fatia de uma tora de madeira. Se eu transformar essa fatia em um material particulado aqui, eu vou ter uma superfície de contato com o comburente, nesse caso aí o oxigênio, bem maior. Né? Então, quanto maior for essa superfície de contato, melhor é a queima. É por isso que nos motores a gente projeta para pulverizar o combustível na câmara de combustão. Nas caldeiras também, a gente pulverizar o material que vai ser queimado, eu vou ter um rendimento térmico melhor. E agora vamos falar aí dos comburentes. Né? O comburente é outra substância química aí que vai estar reagindo com o combustível para gerar o produto da combustão aí, que são as partículas, o ruído, a temperatura também, a fumaça, gases, vapores aí. Então eu preciso do comburente. Né? O mais comum é o oxigênio, onde tiver um ser humano acordado, eu tenho mais do que 18% de oxigênio, e o fogo precisa de no mínimo 14% de oxigênio. Então, existe aquele experimento da vela, né, onde você coloca um copo em cima da vela e você consegue apagar a chama, porque eu consegui consumir o oxigênio que tinha naquele espaço ali, e aí vou conseguir extinguir o fogo. Né? Mas existem outros comburentes, como por exemplo o óxido nitroso. Quem já assistiu aí o filme de Velozes e Furiosos, né? Você tem um cilindro de gás que você vai injetar na câmara de combustão e vai aumentar essa reação, né? Dar mais potência para o automóvel. Né? É o famoso nitro. Também posso usar o cloro, o bromo, o enxofre, que é o comburente aí da pólvora. E são vários outros comburentes além do oxigênio. É claro que na prevenção de incêndio, o mais comum aí vai ser o oxigênio. Então, eu trouxe aqui esse motor de combustão para mostrar para vocês esse fundamento. Né? Claro que o motor é projetado para ter uma eficiência de aproveitamento aí da energia do combustível. Né? Então, esse é um motor de 4 tempos. Aqui no lado esquerdo, deixa eu passar o mouse ali. Aqui no lado esquerdo a gente tem a válvula de admissão. Por aqui vai entrar o combustível, mas ele tem que ter também o comburente. Né? Então, nos motores mais antigos a gente tem um elemento aqui que é o carburador. Os carros mais modernos a gente tem a injeção eletrônica, que vai fazer essa mistura do combustível, no caso aqui a gasolina, com o oxigênio.
Então, quando abre essa válvula, ó, a gente vai admitir o combustível para essa câmara de combustão. Quando fica alaranjado aqui é a hora que queimou, né? Então, esse elemento central aqui é a vela que vai me dar a faísca para proporcionar essa queima. Lembrar que existem motores que eu não preciso dessa faísca inicial. Tá? Por exemplo, aí o motor a diesel, óleo diesel, né? A simples compressão do óleo diesel já provoca a reação de combustão. Então, por que chama motor de 4 tempos? Porque a gente tem esses 4 tempos que eu vou descrever agora. Ó. Admissão, compressão, explosão, descarga. Vamos de novo. Admissão, compressão, explosão, descarga. A explosão é quando fica laranjado ali. Né? E é claro, num automóvel, normalmente a gente tem mais de um cilindro. Mas é possível usar veículos com um cilindro só também, no caso da motocicleta. Né? Então, no automóvel tem que fazer um sistema onde essa explosão seja sincronizada, né? A gente diz que o motor tem que estar no tempo, né? Estar com o tempo padronizado. Então, quando tem um cilindro explodindo, vai ter outro cilindro exaurindo, e um outro admitindo e um outro comprimindo. Então, mais comum aí, veículos de 4 cilindros, né? Então, quando eles são em linha, a gente diz que é 4 cilindros em linha. Quando está em V, a gente diz que é o V8, né? 8 cilindros em V. Muito comum aí nos muscle cars americanos aí. Aqui no Brasil a gente tinha um veículo assim, que era o Maverick V8. Quando ligava o carro, fazia aquele redemoinho do combustível no tanque de combustível, né? Porque consome bastante combustível. Ok, para transmitir o calor, já que a gente já falou do combustível, falamos também do comburente, vamos agora estar estudando um pouquinho sobre a transmissão do calor. Isso é importante na propagação do incêndio, né? Então, tenho também 3 maneiras de transmitir o calor. A primeira maneira é a condução. Condução, eu vou transmitir o calor de molécula para molécula. A segunda maneira é a convecção, que ela é presente aí nos fluidos, né? Nos líquidos e nos gases. Então, aquelas partículas que têm menor densidade, aquela massa que tem menor densidade, ela tende a subir e a de maior densidade descer. É claro que com a temperatura, a distância entre as moléculas dos materiais aumenta e isso diminui a densidade do material. Então, isso é o que explica a subida da fumaça, né? O balão de ar quente, o calor de convecção. E temos também o calor de irradiação, que é a propagação da energia sem um meio físico. Tá? É assim que o calor do Sol chega aqui no nosso planeta. A gente tem um vácuo aí entre a Terra e o Sol, e o calor consegue chegar aqui por irradiação. Na verdade, a radiação do Sol se propaga para o espaço e também para aqui, para o nosso planeta, pelo processo de irradiação. Então, irradiação seria a transmissão dessa energia. Então, as 3 maneiras. Então, está aqui a condução de molécula para molécula. Você vai aumentando a agitação das moléculas e consegue propagar. Aqui na figura da esquerda, dá para a gente... Aqui nessa figura, né? Dá para a gente ver ali que eu tive um incêndio no andar térreo e por condução, através da laje ali, consigo passar o calor para o cômodo superior. Né? E se atingir lá a temperatura de ignição nesse cômodo superior, vou iniciar o fogo, mesmo não tendo uma chama piloto. Então, a condução. Os metais são bons condutores. Segunda maneira é a convecção. Então, aqui sim, o movimento por densidade, né? Então, se chama também de efeito chaminé. E é por isso que a gente tem que evitar fugir para cima. Tem que sempre fugir para baixo. Por isso também a gente evita pegar elevadores em incêndios, porque o posto do elevador é uma chaminé. Tá? Então, a gente cuida de descer pelas escadas, é claro. E a terceira maneira é a irradiação, que eu não preciso de meio físico. E mesmo tendo um meio físico, como o ar, por exemplo, que a gente respira, o calor também se propaga, também se irradia. Então, por conta da irradiação, a gente projeta uma distância mínima entre os prédios para evitar a propagação do incêndio. Né? Se os prédios tiverem janelas frontais, uma de frente para o outro prédio, né? Eu tenho que ter aí uma distância maior entre os prédios. Tá? Então, existe uma norma aí do Corpo de Bombeiros para isso, para a gente considerar que uma edificação está com um risco isolado da outra. Tá? Então, posso começar um incêndio secundário pelo direcionamento da radiação e a propagação da radiação, que a gente costuma chamar de irradiação, de um prédio para o outro.
para apagar o fogo. Agora que a gente já aprendeu um pouquinho sobre combustíveis, um pouco sobre comburentes e um pouco sobre energia, temos também maneiras, né, métodos para extinguir o fogo. E aqui só para quebrar essa regra dos três aí, né, triângulo do fogo, combustível, comburente e calor, condução, convecção, radiação, né? Nós temos 4 maneiras para extinguir o fogo. Tá? Uma das maneiras é o abafamento, é a gente retirar o comburente. Tá? Então, conseguir retirar esse comburente, consigo extinguir o fogo, por exemplo, colocando um copo sobre uma vela. Então, colocando um cobertor sobre uma fogueira, colocando uma tampa na panela que está pegando fogo. Então, cortei o comburente e consigo extinguir o fogo. Segunda maneira é eu cortar o calor. E uma boa maneira de fazer isso é usando água. O extintor muito comum é o de água. Tá? Então, resfriando, tirando a energia térmica aí dessa reação química, eu consigo apagar. E temos também o isolamento, que seria a retirada do combustível. Né? Para a gente desligar um automóvel, o que a gente faz? Né? Desligar um motor de um automóvel, a gente desliga a chave do automóvel. Nesse momento você está desligando a parte elétrica do carro ali, né? A parte elétrica da ignição, claro. Então você vai desligar a bomba de combustível, corta o combustível, e você desliga também a vela, né? O acionamento, a faísca de acionamento lá na câmara de combustão. Então, isolar o combustível. Assim que a gente apaga também o fogão a gás. Você tira o botão ali, você corta, né? Fecha uma válvula, corta o combustível. E por último, só para quebrar aqui a regra dos três, tem uma outra maneira de quebrar a reação química, que é a inibição. Assim como existem produtos químicos para acelerar uma reação química, né, que são os catalisadores, existem também inibidores. Tá? No caso aqui do incêndio, a gente usa muito o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ele consegue quebrar a reação química da combustão. E aí consigo apagar o fogo. E, claro, para a gente fazer esse método utilizando agentes extintores, eu preciso de um equipamento, né, de um extintor de incêndio, e de preferência que ele seja portátil, que ele seja fácil de manipular, de transportar até onde está o fogo. Então, os profissionais aí da segurança do trabalho calculam a quantidade necessária dos extintores de incêndio em função da carga de incêndio, do risco, né, o risco da ocupação, e dimensionam quantos extintores a gente vai ter no prédio. Ele não funciona sozinho, tem que ter uma pessoa treinada, né, alguém que consiga pegar o extintor ali do seu suporte, levar até o local do fogo e acionar da maneira correta também. Existe uma técnica aí que logo no final aqui a gente vai estar comentando. Então, o que é um extintor portátil? É um cilindro sob pressão que contém um agente extintor. Os 3 principais agentes extintores aí são a água, o dióxido de carbono, CO2, né? E o pó químico seco, que é o bicarbonato de sódio. Tá? Então, claro, para esse agente extintor sair ali de dentro do cilindro, eu preciso ter uma energia para retirar ele dali. Né? Então, essa energia é dada através de um gás propelente, normalmente é um nitrogênio. Tá? Então, a gente coloca, por exemplo, o extintor de água ali, vou colocar 80% do volume de água, em torno de 20% aí de nitrogênio pressurizado, e quando eu aciono a válvula, a saída desse líquido, né, vai permitir a expansão do gás, e eu vou conseguir projetar esse líquido aí no fogo. Claro que essa válvula tem que ter um dispositivo de segurança para não ter ali um acionamento involuntário. Então temos ali um lacre, né, um grampo preso por um lacre. E eu tenho que usar ele na posição vertical, porque senão vai acabar saindo só o gás e não sai o agente extintor. Então, tem que tirar esse grampo de proteção ali, de segurança, e acionar a válvula. Não posso acionar essa válvula sem segurar o mangote do extintor, porque senão eu posso projetar o agente extintor no local errado, inclusive nos meus olhos. Então, temos aí uma técnica também para fazer isso, que eu vou mostrar para vocês aqui ao final. Então, também temos 3 principais tipos de extintores de incêndio. O primeiro seria o de água pressurizada, AP, e ele vai ser adequado para o fogo classe A. Não é extintor classe A, tá? É fogo classe A.
Então, madeira, tecido, borracha, né? Vou estar usando água. A água apaga por resfriamento. O segundo modelo aí de extintor é o pó químico seco. Todo pó é químico, tá? Mas nem todo pó químico é seco. Existe pó químico umedecido também. Mas esse aí é o seco, é o bicarbonato de sódio. Então vai ser muito eficiente para líquidos inflamáveis, para gases inflamáveis também. Tá? Para gasolina, para o óleo diesel. Nos nossos treinamentos aqui a gente usa o óleo diesel. E alguns de vocês fizeram um treinamento aqui no campus central, na Expotec, né? Um treinamento prático de extintores. Então esse fundamento agora vai servir para vocês entenderem esse mecanismo, né, de ação aí dos extintores. E o terceiro tipo é o CO2, o dióxido de carbono. Ele apaga também líquidos inflamáveis, mas ele é muito melhor para equipamentos elétricos energizados. Então, a vantagem dele é que ele não deixa resíduo, né? No caso do pó, o pó também apaga material elétrico, mas ele vai contaminar esse material e esse pó é corrosivo. Então a gente diz que o que o incêndio não destruiu, o pó vai destruir, né? Então, para equipamentos mais sensíveis aí, painéis elétricos, equipamentos eletrônicos, a gente usa o CO2. E existem ainda, fiz pequenininho aqui no pé do slide, o extintor de acetato de potássio, que ele é adequado lá para aqueles combustíveis como as gorduras animais, os óleos vegetais, que é o extintor classe K, o pó classe K. E também existe um extintor ABC, né, o extintor que vai apagar tanto o combustível sólido, quanto os líquidos inflamáveis, quanto os materiais energizados. Tá? O pó ABC, que é o fosfato monoamônio. Mas os mais comuns são esses aí, água, pó químico e CO2. Cuidar, né, que a gente não pode usar água em material elétrico. Tá? A água conduz eletricidade. Então tem que tomar esse cuidado. Nesse caso aí, esse nosso amigo não foi feliz, né? não assistiu essa palestra, vai usar o extintor errado. Né? Então, para esse caso aí, a melhor solução seria o CO2. Para eu também não destruir, não só esse computador que está queimando aí, mas os outros equipamentos ali da redondeza, né? Os outros computadores dessa sala, o projetor de slides, aqui no caso na sala de aula. Né? Então, usaria o CO2. Cuidar aqui que a água conduz eletricidade. Então, vamos ver aí, você que aprendeu essa teoria, se você consegue resolver. Faça de conta que eu estou perguntando e você está respondendo na hora, mas olha só, como é que a gente apaga um motor elétrico? Qual o extintor de incêndio? É com esse aqui, com CO2. Como é que a gente apaga solvente aí de tinta, pó químico seco? Para o papel, uma bolinha de papel, água. Papel é classe A, né? Eu uso água. Ó, aqui também material elétrico, energizado, eletrônico, aqui CO2. Tá? Classe C, a gente usa CO2. Líquido inflamável, que é classe B, gasolina, a gente usa bicarbonato, que é o pó químico. Aqui um painel elétrico, ó, comando também o CO2. Pneu, né? Pneu é classe A. Classe A eu uso água. Aqui plástico. Plástico é classe A, eu uso água para resfriar, para o resfriamento. Tá? O material classe A ele queima também nas entranhas, tá? No caso da madeira e do plástico. Então eu tenho que resfriar ele com água, não consigo apagar ele de maneira superficial. Tá? O líquido inflamável ele já queima na superfície, então se eu jogar água nele, eu vou aumentar essa superfície e aumenta o fogo. Né? Então tem que usar o pó químico para quebrar a reação em cadeia. E o material elétrico, basicamente ele vai ser categoria A, mas como ele está energizado e eu não quero destruir o que o fogo não destruiu, a gente usa o CO2. Importante no incêndio, né, é evitar que ele aconteça. Tá? A gente diz aqui na prevenção que a gente faz de tudo para que não pegue fogo. Se pegar fogo, a gente tem que apagar ainda no princípio de incêndio. Os extintores de incêndio eles não são eficientes para um volume de fogo muito grande. Então tem que matar pequeno. E se eu não conseguir, eu tenho que tirar todo mundo do prédio. Tá? Então faço de tudo para que não aconteça. Vou combater no princípio de incêndio
E se não conseguir, vou ter que tirar as pessoas do edifício, né? Usar aí as rotas de fuga. 90% dos incêndios aqui no Brasil, gente, são originados por eletricidade, tá? Instalações elétricas irregulares, né? Com problemas de conservação também. Tá? Pode até ser uma instalação elétrica bem feita, mas ela já passou da sua vida útil, então vou ter pontos de aquecimento que vão gerar incêndio, né? E a gente tem essas adaptações aí, né? O Brasil, eu acredito, seja um dos países do mundo que mais usa adaptador de tomada, né? Porque a gente tem aqui vários padrões de tomada, apesar de há muito tempo a gente já ter padronizado a tomada, a gente ainda convive com sistemas antigos, né? Então cuide com isso aí, porque dá sobrecarga elétrica e dá princípio de incêndio. Também um cuidado com os líquidos inflamáveis, né? Nosso instituto aqui é uma escola de formação profissional, então a gente tem líquidos inflamáveis nos ambientes de ensino, né? Por exemplo, aí o etanol, que a gente utiliza em reações químicas, né? O metanol, a acetona, que a gente está usando em laboratório. O adequado é ter um armazenamento apropriado, aí, que é um armário corta-fogo. Tá? A gente separar com esses líquidos inflamáveis dos outros reagentes químicos. Outro cuidado aqui com o gás de cozinha. Tá? Lembrar que o gás ele pode formar uma atmosfera explosiva. Tá? Não é o botijão que explode, tá? O que explode é a mistura do gás com o ar. Então, por isso a gente deve evitar o botijão dentro de casa. Tá? A gente deve construir um abrigo fora da edificação, onde se houver um vazamento eu possa ir lá e fechar a válvula sem precisar entrar nesse ambiente. Tá? Então, normalmente nesse gás doméstico, esse botijãozinho aí de 13 quilos, a gente utiliza uma casinha mesmo, onde vou colocar. Muitas casas têm inclusive um botijão reserva, né? Tá? Acabou ali o gás bem na hora de fazer o almoço, então você tem um botijão reserva. Essa mangueira, ela tem validade, tá? E a válvula também, validade de 5 anos. Então a gente tem que tomar o cuidado de estar substituindo isso, porque ela tem degradação. Tanto na válvula ali, com as vedações, quanto a própria integridade física mesmo da mangueira, que pode proporcionar aí vazamentos. Tá? E ao instalar uma nova válvula, uma nova mangueira, e também ao conectar aqui a válvula no botijão, a gente tomar o cuidado de detectar vazamentos. Então é muito comum a gente usar aí a espuma do sabão líquido aí de cozinha mesmo. Você molha numa esponjinha lá com água e sabão. E claro, se tiver um vazamento vão aparecer bolhas aí. E aí o que a gente faz? Você desatarracha aí a válvula e conecta novamente. Tá? Não é bom usar aqui fita, veda-rosca, nem tentar vedar com algum material. Tem gente que usa o sabão de barra mesmo para tentar vedar aí. Não funciona, tá? Melhor você desacoplar, muda um pouquinho a posição da válvula, ela gira um pouco e acopla novamente. Tá? E no caso das conexões ali das braçadeiras, frouxar, claro, desconectar primeiro, né? Frouxar a braçadeira, posicionar melhor a mangueira, apertar a braçadeira. Tá? Num edifício residencial, a gente não pode ter o botijão no interior ou próximo da cozinha, né? Então se usa uma tubulação que vai levar até uma central de gás. Então você tem aqui, deixa eu passar o mouse aqui, você tem aqui uma válvula de fecho rápido, onde você corta o gás da sua cozinha, por exemplo, para fazer uma manutenção aqui do fogão. E eu tenho lá no corredor a válvula de redução de pressão é no corredor do andar, né, do meu prédio. E aí cada apartamento tem um medidor de gás. Então, se você sentir um cheiro de gás aí do apartamento do vizinho, você abre aqui e fecha essa válvula do apartamento 202 aqui, por exemplo, se for o seu vizinho, né? O vizinho viajou e aí deixou uma panela no fogo, sei lá, ou teve um vazamento de gás, a gente consegue fechar o gás aqui no corredor. Tá? É isso, é muito útil também no incêndio, porque o bombeiro vai lá na central de gás, tem uma válvula maior e fecha todo o gás de todo o prédio. Bom, agora eu vou estar mostrando aqui, gente, um vídeo, né, explicando um vídeo de demonstração, foi gravado agora aqui na Expotec, do uso do extintor. Dá para ver lá que o aluno está utilizando um extintor de pó químico e está apagando ali um fogo em óleo diesel, tá? Um líquido combustível. Tá? Então a etapa ali seria eu sacar o extintor do seu suporte, que normalmente está preso a uma parede,
vai retirar esse extintor, levar até o local onde está acontecendo o princípio de incêndio. Você coloca o extintor no chão e você vai torcer o grampo ali, o grampo de segurança, para romper o lacre. Faz lá um barulhinho, tec, e aí você consegue tirar esse grampo. E aí você precisa segurar a extremidade ali do mangote e acionar a válvula. Normalmente a gente utiliza o extintor posicionado no meio das pernas, né? E a gente se aproxima do fogo de maneira lateral, sempre com o pé à frente. Então, se for o pé direito na frente, você põe também a mão direita na frente. E aí você aperta a válvula para baixo e dispara o extintor. No caso do líquido inflamável, sempre de cima para baixo, tá? Se lembre que a fumaça também queima. No rótulo do extintor está escrito para você atacar, a instrução é para você atacar a base do fogo. Mas se lembre que a fumaça também queima, tá? Então, dispara o extintor de cima para baixo. No caso de um côno de um recipiente, como esse ali de treinamento, né, evitar colocar o jato do fogo diretamente no líquido. Né? Primeiro dispara o extintor, depois se aproxima. Nunca vou colocar o mangote do extintor na lata e acionar, porque daí eu vou jogar o líquido inflamável sobre mim mesmo. Né? Então, primeiro eu disparo e depois eu me aproximo e espalho o agente extintor sobre o fogo, né? Sempre de cima para baixo. Muito obrigado pela participação e assistam os outros vídeos também dos outros campos aí, participem das atividades da CIPAT, preencham, se lembrem de preencher aí o formulário de participação que está aí na descrição do vídeo para receber aí o seu certificado. Valeu, muito obrigado.